Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Chico Xavier sempre nos contava muitos casos engraçados. Ele era muito descontraído e muito alegre e estava sempre contando casos engraçados ligados à sua mediunidade, às suas atividades mediúnicas, desde Pedro Leopoldo, quando ele começou, quando ele se tornou médium, não é? E espírita, em 1927. E nós registramos alguns desses casos, como, por exemplo, neste livro, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, livro da editora Lepe. Fomos escrevendo casos, crônicas, a respeito das lições que Chico nos transmitia. Esse caso aqui é Chico, o Sapo e a Vela. Certa vez, Chico Xavier nos disse: quando recebo um jornal espírita, primeiro procuro ler a opinião dos meus desafetos. Depois é que leio a opinião dos amigos. Eu me recordo disso. Ele conversando conosco, ele recebia muitos periódicos espíritas, jornais, revistas, e ele nos falava: olha, primeiro eu leio o que os nossos desafetos escreveram, o que eles estão dizendo. Depois eu leio a opinião dos amigos, porque depois eu procuro o remédio na opinião dos amigos, né, para as críticas. Críticas, muitas vezes, ferinas, que Chico Xavier também recebia muitas críticas, né? E ele acrescentou: primeiro, o diagnóstico que fazem para as minhas enfermidades. Depois, o remédio que me oferecem para elas. Na minha ingenuidade, eu perguntei ao Chico: Chico, mas será possível que você tenha opositores na doutrina? Realmente foi uma pergunta ingênua, né? Porque quem é que não tem opositor em qualquer parte, em qualquer lugar, não é? Aí ele respondeu assim: são os mais ferozes, meu filho, e os mais inteligentes. Os adversários de fora logo nos esquecem, mas os que temos dentro de casa, ou seja, os adversários dentro da doutrina, como dizia o Chico, são os mais ferozes e são os mais inteligentes. Aí eu perguntei: Chico, mas você nunca respondeu a eles? Você nunca deu uma resposta a esses seus críticos, seus opositores e opositores do trabalho dos espíritos, afinal de contas, né? Opositores do trabalho de Emmanuel e de André Luiz. Aí ele disse: seria dispersar a atenção que me merece o trabalho dos bons espíritos. Então ele falou: não, eu não digo nada porque eu vou gastar energia, dispersar a atenção. Emmanuel me ensinou que os que nos criticam de forma impiedosa e sistemática são admiradores do nosso esforço.
O problema é que não conseguem renunciar a si mesmos. Muitas vezes eles têm determinadas opiniões e teimam em sustentar aquelas opiniões, aquela sua postura, aquela sua condição, e eles não abrem mão. Não é? Existem pessoas que se equivocam e para sustentar aquele engano, aquele equívoco, elas gastam a vida inteira naquilo, por orgulho. Não querem voltar atrás e não querem reconsiderar, como a gente diz assim, né? Não querem dar a mão à palmatória. E nem se trata disso, né? Não se trata de dar mão à palmatória. É tão bonito quando, às vezes, uma pessoa reconhece o engano, o deslize, reconhece, vamos dizer, o equívoco, não é? Isso mostra grandeza da parte da pessoa e não fraqueza, né? E não fraqueza. Fraqueza demonstra a pessoa que quer se sustentar no seu orgulho, na sua vaidade, no seu ponto de vista equivocado. Aí eu perguntei, Chico, assim, Chico, mas você fica chateado, não fica não? Com essas coisas? Você deve ficar muito chateado com isso. Não fica não com isso que acontece? Ele respondeu, se eu dissesse que não, estaria mentindo. No fundo, todos aspiramos à unanimidade de opiniões a nosso respeito. Coisa que nem Jesus Cristo conseguiu ainda. O que vamos fazer se somos assim? Não é? Realmente, né, a gente só quer unanimidade. Né? A unanimidade de opiniões a nosso respeito, só elogio. Não é? Queremos só elogio, só aplauso, queremos só ouvir aplauso, queremos só ouvir palavras de aprovação, palavras que nos enalteçam, que nos engrandeçam. Não queremos ouvir a crítica. Sendo que muitas vezes a crítica é que nos ajuda. Eu me lembro de uma vez, aqui em Uberaba, muito tempo atrás, né, teve um prefeito municipal e ele estava sendo muito criticado pela sua administração. E ele tinha simpatia pelo espiritismo e ele pediu uma orientação lá ao Chico Xavier, aos espíritos. Né? Então, o doutor Bezerra, numa orientação curtinha, falou o seguinte, olha, você pega as críticas que são feitas a você, analisa essas críticas, observa aquelas que têm fundamento e procura melhorar. Se tiver fundamento, você procura melhorar naquilo. Agora, se não tiver fundamento, esquece. Se a crítica não tiver fundamento, você esquece a crítica, porque senão você não vai trabalhar. Você não vai trabalhar, você vai se perder, não vai fazer nada. Se a crítica não tiver fundamento, esquece. Mas analisa. Se houver fundamento, aproveita. Porque às vezes os nossos críticos, eles nos fazem críticas que os amigos não têm coragem de fazer. Né? Muitas vezes os amigos não têm coragem de fazer. Aí eu perguntei ao Chico, naquela conversa que a gente estava tendo ali, lá no Grupo Espírita da Prece, eu perguntei, Chico, mas você nunca desanimou? Não é? Com tanta coisa, tanta perseguição, você nunca desanimou? Ele disse assim, a ideia de que não passo de um cisco me preservou de muitos delírios. Ele disse, jamais acreditei ser o que dizem que sou. Chico Xavier, aí ele falou, Chico Xavier não passa de um sapo, carregando uma vela acesa nas costas. Os pingos da vela derretida me fazem saltar e cumprir com o meu dever. Olha que sabedoria, né? Chico Xavier não passa de um sapo carregando uma vela acesa. Essa vela acesa é a mensagem dos Espíritos, né? A mensagem dos Espíritos, o trabalho dos Espíritos, essa luz do mundo espiritual, né? Eu sou um sapo que estou carregando uma vela acesa nas costas. Quando a cera derrete e pinga nas minhas costas, aquela cera quente derrete, me obriga a saltar.
e eu cumpro com o meu dever. E é assim que eu vou cumprindo com o meu dever. Aí eu disse para ele assim, Chico, mas tem muitos que desistem, não é? Eu falei com ele assim, rindo, né, da comparação que ele tinha feito. Eu falei, Chico, mas tem muita gente que desiste. Aí ele respondeu, desistem, não por causa das críticas que recebem, mas do amor próprio. Então tem muita gente que desiste por conta do amor próprio. Não é por conta da crítica. É porque tem aquela vaidade, aquele personalismo, eu ser criticado, recebendo críticas e tal, e desiste. É o amor próprio que a pessoa tem, né? Aquela vaidade excessiva, aquele personalismo excessivo. Aí o Chico ele acrescentou, o médium que ama a doutrina mais do que a si mesmo, se não tem ânimo pessoal para continuar, prossegue pela doutrina, que sempre devemos colocar acima de todo e qualquer interesse egoístico. Então, se o médium, ele falou assim, ó, se o médium não continuar por ele mesmo, se ele não tiver ânimo pessoal, que pelo menos ele continue pela causa. É interessante a gente fazer essa distinção, né? Porque nós também somos chamados a servir a causa e não apenas aos nossos interesses. Às vezes, nós estamos querendo servir os nossos interesses dentro da doutrina, não é? E não servir aquilo que interessa à doutrina, não é? Nós estamos, vamos dizer, a serviço de uma causa pessoal, mas não a serviço de uma causa superior, muito acima das nossas causas pessoais, não é? Aí eu falei com ele, pois é, Chico, mas seria tão bom, né, se tudo fosse diferente. Eu falei com ele, seria tão bom se tudo fosse diferente. Aí ele respondeu, seria, meu filho, seria, mas nós também não estamos preparados para isto. Se o médium escutasse apenas aplausos à sua volta, logo ele iria perguntar pela sua coroa de rei. Se o médium escutasse só palavra de aprovação, aplauso, só homenagem, ele logo ia perguntar, cadê a minha coroa de rei? Ia se achar um rei, né? E ele encerra dizendo aqui, ora, se a única coroa que tocou para Jesus Cristo no mundo foi a de espinhos, com que tipo de coroa haveremos de querer ser coroados, se só temos lama na cabeça e pedra no coração? Com que tipo de coroa nós vamos querer ser coroados, se só temos lama na cabeça e pedra no coração? Então vejamos, eram lições impagáveis, não é? Que Chico nos transmitia a todos ali, não é? Principalmente aqueles que ficavam ali por derradeiro, né? Não tinham pressa de ir embora, ficavam lá até a reunião terminar, por volta das 2 da manhã, 2:30 da manhã, porque às vezes a reunião se estendia até 2, 2:30, 3 horas da manhã. Às vezes terminava um pouco mais cedo, 1 hora. Quando a reunião terminava 1 hora da madrugada, para nós aquilo era uma bênção. Aí, nossa, que beleza, terminou. Era 1 hora da manhã. Mas normalmente terminava 2, 2:30, 3 horas. E o Chico ali firme, né? De outra vez eu perguntei, conversando com ele, eu perguntei para ele assim, se ele já tinha sofrido assédio de espíritos obsessores, né? Se os espíritos obsessores já tinham perturbado ele muito, para ele largar a tarefa. Ele disse assim, eu já sofri, meu filho, o assédio de muitos espíritos, que de todas as maneiras tentaram comprometer a tarefa do livro por nosso intermédio. Os bons espíritos, Emmanuel,
sempre estiveram comigo, mas nunca me isentaram das lutas que são minhas. Quer dizer, os Espíritos não nos poupam de nossas lutas. Eles não nos poupam de nossas provas, de nossas dificuldades. Eles nos dão coragem, força, não é? Eles não nos dão trabalho, porque o trabalho é uma bênção. O trabalho nos protege muito. Deus me livre se nós não trabalhássemos, se nós não tivéssemos o trabalho para preencher o nosso tempo, né? O trabalho é um refúgio santo. Não estamos nos referindo aqui apenas ao trabalho profissional, mas ao trabalho espiritual, não é? Aquele que a gente tem que arranjar tempo para fazer, não é? O trabalho espiritual. E a gente vai para ele. Certa vez o Chico falou assim, olha, se eu fosse esperar ficar muito bem para ir trabalhar no centro, eu não iria dia nenhum. Se eu fosse esperar ficar muito bem fisicamente e espiritualmente para trabalhar no centro, eu não iria dia nenhum. Como dizia o Chico, olha, todo dia tem um problema. Todo dia surge um problema em casa. Claro, ele morava com muita gente, não é? Ele morava com muita gente, recebia muita gente, muitas visitas, muitos problemas. A família de Chico muito grande, não é? A família de Chico sempre foi muito grande, não é? Lá, do primeiro casamento do seu pai, segundo casamento do seu pai, muitos sobrinhos. E Chico sempre teve ligação com a família. Embora ele tenha vindo aqui para Uberaba, ele não era omisso e nem distante. Eu me recordo dos mais antigos contarem, quando ele veio de mudança para Uberaba, em 1959, né, naquela época não tinha facilidade de comunicação por telefone, como tem hoje, né, que tem o celular, etc. Fala pelo computador, pelo Skype, tantas outras formas de se falar, né? Todo domingo, isso era sagrado, todo domingo o Chico descia para o centro da cidade, procurava o centro telefônico, determinado horário, pedia uma ligação para Pedro Leopoldo e tinha que esperar. A ligação não acontecia na hora, não. Às vezes ficava esperando meia hora, 40 minutos. Ficava esperando a ligação para Pedro Leopoldo naquelas cabines telefônicas. Eu me lembro disso ainda, como é que era aqui em Uberaba. Eu era moleque, eu me recordo disso, não é? E ele ia conversar com a sua irmã, a Luísa. Conversava com a Luísa, conversava com outras irmãs, ligava para Pedro Leopoldo para saber como é que estava a família, como é que estavam os irmãos todos, como é que estavam os sobrinhos, se quem tivesse estado doente, se tinha melhorado, essa coisa toda, não é? Então o Chico fala aqui, ó, nunca me isentaram das lutas que são minhas. Houve época em que o assédio deles, dos espíritos infelizes, durava semanas e até meses. Olha aqui, até meses. Eles queriam que eu abandonasse tudo. Ora, deixar tudo para fazer o quê? Colocavam ideias estranhas na minha cabeça. Deitava-me e levantava-me com elas, mas eu não podia parar. Então o Chico falava assim, não, elas estavam na minha cabeça, mas eu não podia parar de trabalhar. Perguntava a Emanuel, ao Dr. Bezerra, se alguma coisa poderia ser feita, porque eu não estava aguentando. Eram perturbações no espírito e sinais de doença no corpo. Doenças fantasmas, evidentemente, dores por todos os lados, um pavor inexplicável da morte. Olha como é que os espíritos assediavam o Chico. Eles me diziam que eu tivesse paciência, porque com o tempo tudo haveria de passar. Mas não passava. Chico dizia aqui, mas não passava. Às vezes, para mim, um dia parecia uma eternidade. Então, não me restava alternativa, a não ser continuar trabalhando, sob aquela pressão psicológica tremenda.
Escutava espíritos perturbadores gargalhando aos meus ouvidos, me ironizando. E eu já estava na mediunidade havia um bom tempo. Ele fala assim, eu já estava na mediunidade há um bom tempo e eles em cima. Na hora do serviço da psicografia, eles desapareciam, mas depois voltavam. Eu não podia viver em transe, tinha que cuidar da vida. Apanhei muito dos espíritos inimigos da doutrina, não a socos ou pontapés, mas a alguma coisa equivalente. Não foi fácil prosseguir, não foi fácil, somente à custa de muita oração e trabalho na caridade, é que fui me desligando naturalmente daqueles pensamentos. Não pensem que tudo para mim na mediunidade tenha sido um mar de rosas. Muita gente acha, né? Que a vida de Chico Xavier, com Emmanuel, com aqueles espíritos, Dr. Bezerra, e Sheila, e Meimei, e aqueles poetas todos, era um mar de rosas, né? Não, vocês não pensem que a vida para mim, na mediunidade, tenha sido um mar de rosas. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre mediunidade, né? Depois de tantos anos também na mediunidade e tanta luta, eu disse para ele assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, mediunidade mata a gente. Eu disse aquilo e achei muito engraçado. Porque, de fato, parece que vai consumindo, vai matando mesmo a gente, né? Aí o Chico continuou assim, olha, por vezes eu me sentia sitiado. De um lado, a incompreensão dos encarnados. E de outro, o assédio espiritual, que em verdade, em maior ou menor grau, todo médium experimenta e todo mundo aguenta. E prosseguiu, já conversei com muitos companheiros de valor na mediunidade, que estavam estreitamente vampirizados pelos espíritos, que a eles pareciam colados, como se estivessem sugando a sua energia mental. Não é brincadeira. Os espíritos, em maioria, quando deixam o corpo, ficam por aqui mesmo, disse o Chico. Olha, os espíritos, quando desencarnam, em maioria, eles deixam o corpo, ficam por aqui mesmo. Poucos são os que acham o caminho para as dimensões mais altas. O médium que não persevera na tarefa e que, doente como estiver, não procura cumprir com os deveres, acaba anulado pelos seus desafetos invisíveis de outras vidas. Interessante, esses dias para trás, doutor Inácio estava conversando conosco, ele falou assim, meu filho, existem espíritos destruidores de mentes. Espíritos destruidores de mentes. Eu achei aquilo muito interessante, ele falar aquilo, e logo me lembrei também daquele filme do Harry Potter, não é? Que vinham aquelas entidades, aqueles espíritos sugadores de mentes, né? E realmente existem espíritos destruidores de mentes. Eles vão julgando pensamento, eles vão pessimismo e desânimo e perseguição e falta de fé, e eles querem destruir as mentes, para que as mentes se tornem apáticas. Bem, o nosso programa está chegando ao seu fim, o nosso abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.